Olá, meus irmãos, como vamos? Tudo bem com vocês? Saúde, tudo bem? Ótimo. Mais uma vez estamos nós aqui para poder levar a vocês conhecimento, a nossa doutrina, que é muito importante sempre. E nós esperamos sempre de todo o coração que essas nossas palavras consigam penetrar em vocês, para que vocês consigam também difundir cada vez mais a doutrina espírita, um reforço na sua moral e, logicamente, o consolo no conforto daqueles que estão bem próximos de nós. Bom, saindo um pouco agora do viés, nós estávamos sobre o Setembro Amarelo e realmente foi de grande valia, eu sei disso, por conta das explanações que são dadas nesse sentido. Mas hoje nós vamos falar de um outro assunto. Agora vamos abrandar um pouco, né? Já chega de falarmos nós estávamos em situações muito hard, né? Muito complicadas. Agora vamos falar um pouco sobre uma questão que eu acho sensacional, a piedade. Então, vamos nós sobre uma carta do Espírito de Miguel, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu achei bem interessante trazer para vocês, porque ela fala exatamente sobre a piedade. Bom, de qualquer forma, piedade lógico, é o apiedar-se, ou sentir compaixão pelo próximo, ter misericórdia, não é? E há um traço que, na realidade, nós sempre falamos, eu particularmente sempre falei, não é ter pena, é ter compaixão. Porque, na realidade, você ter pena, eu estou com pena de fulano, eu tenho pena de cicrano, na realidade vamos dizer assim, é um propósito que não me agrada muito, particularmente, porque ter pena não é apiedar-se, ter pena é você sentir dó, mas às vezes aquele espírito está passando por, logicamente, um processo de, no caso ali, naquele momento, de expiação, ou de uma prova muito grande. Então, na realidade, é preciso realmente ter compaixão, porque nós sabemos que existe ali um sofrimento que, lógico, isso vai fazer com que o espírito ele galgue sempre um degrau a mais na escala evolutiva. Porém, o ser humano, né, o homem, ele logicamente vai passar por uma situação que isso logicamente vai trazer-lhe consequências. Consequências essas podem ser morais, podem ser psicológicas, muitas vezes também físicas. Então, todas essas situações são dignas de compaixão. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e tantos outros espíritos abnegados do Cristo que habitaram aqui este orbe, foram espíritos que, na realidade, tinham a compaixão, a piedade, de modo geral, de uma forma muito expressiva. Não é? Madre Teresa, por exemplo, ia às ruas, de Calcutá, na Índia. Ela, se não me engano, era de origem inglesa. Só que ela ia não para confortar as pessoas, não é para levar alimentos e dar até na boca. Porque a situação deles era tão grave, tão complicada dos indianos naquele momento, que simplesmente eles não tinham o que comer e morriam de fome na rua.
E é uma coisa que impressionava. E lá ia Madre Teresa e suas abnegadas seguidoras, no caso do seu convento, às ruas de Calcutá, para poder alimentar aquelas pessoas e salvar alguns. Não eram todos. Mas ela ia, inclusive existe até um retrato dela exatamente dando a comida na boca no caso de um miserável, às ruas de Calcutá. E ela, abnegada, fazia isso assim de uma forma dispendiosamente, né? Desprendida, enfim. Era uma coisa impressionante, mas era Madre Teresa. E ela fazia isso sempre, de muita abnegação. E, logicamente, provida da misericórdia divina. O que, na realidade, eu quero passar para vocês é exatamente pelo fato seguinte. Muitas das vezes você vê uma pessoa na rua que está sofrendo, mas eu, por exemplo, eu tenho, não sei se é um senso, algo que me avisa, porque quando a pessoa me pede, às vezes é um adulto, uma pessoa me pede, assim, eu não sinto retorno, eu não sinto aquela vontade de fazer. E isso aconteceu até hoje, quando eu estava vindo para casa no ponto do ônibus, um senhor me abordou perguntando se eu tinha algum trocado para dar a ele porque estava passando fome. Sabe aquela coisa que bate e volta? Eu falei, meu amigo, desculpa, eu realmente não tenho. Na realidade, naquele momento, eu estava desprovido. Eu só estava com o Vale Transporte e realmente algumas moedas muito poucas no bolso. Quando daí a pouco ele foi, não me disse nada mais, ele entrou no bar. No mínimo para pedir outra. Agora, quando é uma criança, muitas das vezes, fala assim, tio, paga alguma coisa que eu estou com muita fome. Eu peço a criança, logicamente, para sentar, para comer. Eu me viro, se eu estiver lanchando, eu viro para o outro lado, para evitar constrangimento daquela criança. Ou então, se for uma criança que realmente seja simpática, eu converso um pouquinho com ela, mas eu deixo ela comer. Tomar um copinho de leite, comer um pão com manteiga, um salgadinho. Eu deixo ela comer. Porque ela precisa daquele momento. Então ali bateu o retorno. E isso, lógico, essa intuição, ela vai diretamente no ponto que você também alcança. Que qualquer um alcança. Você bate direto com a pessoa, é um transponder, né? Que o sinal bate e volta, é a mesma coisa. Porque a pessoa, ela transmite insegurança. Muitas pessoas transmitem para você insegurança. Ou simplesmente dizem aquilo que, na realidade, você quer ouvir, bate muito mal no ouvido. Muito mal. E isso faz exatamente esse sentido. Sentido que realmente, para mim, não cola. Então, nós vamos falar um pouquinho agora, como eu já falei, do Espírito de Miguel, que ele, em 1862, aqui no capítulo 13, ele falou sobre a piedade, e eu vou explanar rapidamente aqui para vocês, na leitura, e a gente vai, logicamente, fazendo as colocações à medida do texto. Ok? Vamos lá, então. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz a Deus.
Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentareis? Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio, que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a quem toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então vocês vejam, né, a cadeia, essa cadeia que exatamente o que ele menciona, de bem sentida, que o amor é devotamento, o devotamento é o ouvido de si mesmo. Então, na realidade, essa condição que nós estamos ali é por amor. Amor aos desvalidos. E esse amor, ele precisa tornar-se incondicional no momento em que, na realidade, nós estamos em serviço. Mas em serviço de quem, Alexandre? Do Cristo. Porque, em verdade, nós estamos mesmo nessa condição de nós escutarmos as pessoas, de nós ouvirmos as suas lamentações, de nós podermos socorrer nas suas necessidades. Lógico, isso é um bom propósito para nós sempre termos essas condicionantes na nossa vida. Porque, em verdade, muitas das vezes tem certas condições que têm que ser preenchidas, a grosso modo, para que realmente cheguemos a esse patamar de podermos realmente satisfazer a essas pessoas de uma forma plena. Não é só você prover o alimento, não é só você prover aquilo que realmente está faltando naquela pessoa, artigos básicos de primeira necessidade. São as palavras. O maior alimento que você vai tornar essas pessoas são as palavras. Isso sim. Vamos continuar para nós podermos, não perdemos muito tempo, que ainda tem algum textinho aqui pela frente. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. Nada mais justo, né? Não tenha dúvida. O sentimento mais apropriado a fazer que prodigais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhe perturbaria por instantes a existência álacre.
temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Eu vou repetir esse último parágrafo aqui, na realidade não é um parágrafo, essa última frase aqui que eu achei, assim, muito forte. Temei conservar-vos indiferentes, ou seja, tenha medo da sua indiferença, tenha receio da sua indiferença, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Temei, quando na realidade ali está a oportunidade que tens para fazer, e por conta da sua indiferença, não ser capaz de contornar isso. Você, pelo contrário, você simplesmente menospreza e segue sua vida. Porque é com uma tranquilidade do Mar Morto. O Mar Morto é o mar que, na realidade, detém a maior salinidade do planeta. E essa vasa fétida, realmente ele existe. Porque quando você pega no fundo das águas, é tão salobra, ela é tão salgada que simplesmente você cheira, aquilo é um cheiro horroroso, podre. Então, ele compara isso, a sua indiferença no não aceite ao serviço, a essa vasa. Então vocês vejam, nessa culminância desse texto, o quão importante é não desviarmos o olhar quando na realidade precisamos entender essas condições desses seres. E quem de nós, no nosso trabalho, no centro, por exemplo, vai chegar para alguém lá e dizer assim: ah, meu amigo, não, isso aí, o teu problema aí é seu. Olha, não é bem por aí não, isso aí vai resolver. Não. Abnegação, calma, paciência com o próximo, logicamente saber escutar, que é muito importante. Tudo isso vale muito a pena e é preciso realmente disciplina para isso tudo. E nas ruas, muito pior, porque ali na realidade são as situações piores, porque quando você está no centro, as pessoas já são indicadas, já vão ali daquele jeito e tal. Na rua, não. Na rua, eles estão muitas das vezes desprovidos de alimentos, desprovidos de materiais de higiene, de primeira necessidade e, principalmente, de palavras. De palavras. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de quem se lhe arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido por vezes de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador.
um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste percussor da caridade, primeira das virtudes, que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então, isso aqui está dizendo que na reação impactante de uma condição do irmão que ali está sofrendo, o apiedar-se, na realidade, é exatamente o baque, esse baque, na realidade, que é essa energia que se transforma em nosso ser no momento em que nós estamos já propensos a poder servir aquela criatura, simplesmente transforma na hora o nosso interior e que na realidade vai fazer com que nós tenhamos a força suficiente de poder executar essa tarefa e logicamente surgirão as palavras necessárias para poder chegar àquela criatura e tudo isso depois virá um agradecimento que será o bálsamo de toda essa investidura, no caso em relação à pessoa que está recebendo a graça. Então vocês vejam que há toda uma química, que há toda uma elaboração energética em torno dessa situação e que na realidade isso reflete unicamente o seguinte: tudo isso vai reverter-se certamente em uma condição de melhora do seu ser, condição de reconhecimento espiritual, pela espiritualidade superior, pelos benefícios que você está trazendo àquela criatura que está sofrendo naquele momento. Então tem todo um aparato super necessário para que realmente essas evidências elas ocorram dentro dessa conformidade. Então, meus irmãos, vocês vejam que na realidade o apiedar-se, ou logicamente essa compaixão que você sente pelos irmãos que estão sofrendo, eles na realidade estão ali baseados em uma única situação, que eles realmente recebam luz. Então você veja que muitas das vezes não é dessas situações que a gente consegue tirar o melhor dos proveitos. É o ápice dos proveitos. Não o melhor, é o Eldorado. Porque aí está a grande piedade, e aí está a compaixão e o serviço que tem que ser executado. Mãos à obra? Sentiu a vibração positiva? Vá. Se você não tem nada nas mãos para dar, dê palavras. Porque muitas das vezes aquela criatura ali, ela às vezes não está se lixando para as palavras. Ela foi escorraçada pela família, ela foi expulsa de casa, ele foi expulso de casa, ou ele simplesmente está atordoado na vida. Ou ele não tem caminhos, ou até obsessores estão fazendo com que aconteça esse tipo de coisa. A gente nunca sabe. Portanto, vá com palavras, que a piedade também é demonstrada a partir daí. Não são só recursos que você ofereça, materiais, principalmente a sua fé, a sua determinação vai fazer a grande diferença. Assim como fez também Felipe Pinel. Felipe Pinel era um psiquiatra novinho, que na realidade ele simplesmente conseguiu passar a presidência do Hospital Psiquiátrico em Paris, a diretoria, passou a ser diretor do Hospital Psiquiátrico em Paris. Aquela época, os considerados loucos,
eles simplesmente viviam em porões imundos, fétidos, e eles com cabelos longos, completamente sem higiene nenhuma. E assim que assumiu o Hospital Psiquiátrico de Paris, Philippe Pinel mandou soltá-los. E todos os outros médicos disseram que você está louco? Eles vão matá-lo e vai matar a todos nós. E Philippe Pinel disse para eles, eu vou amá-los. E nada disso vai acontecer. Mandou soltar todas as correntes. E eles foram saindo um a um. Vendo a luz do sol, chegavam a ofuscar a visão. Então Filipe chegou para eles e disse assim, venham meus irmãos, vamos cuidar de vocês, vamos dar decência a vocês. E até hoje, isso é lembrado porque Philippe Pinel é homenageado pai da psiquiatria. E ele conseguiu amá-los e muitas das vezes curar um grande mal que habitava em uma situação completamente mal resolvida. Portanto, nunca diga que não tem jeito. Há jeito para tudo. Eu espero que isso tenha sido de grande valia. Se você gostou, deixa um like aí pra gente. E qualquer coisa, comenta lá no Banda Linda. E também sugiram, por favor, outros temas, outras temáticas para nós podermos desenvolver aqui e levar mais conhecimento para vocês, é claro, e aprender comigo, com vocês também, automaticamente, que eu estou aprendendo ao mesmo tempo que eu estou ensinando. Isso é muito bom. Então, até a próxima. Um grande beijo no coração de vocês. E, como sempre, Jesus te abençoe a todos. Sejam felizes.